Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Vaikra. 3 sacrifícios de Hatat especiais. A Parashá também fala sobre 3 casos especiais de sacrifícios de Hatat. Primeiro, o Corban de um Cohen Gadol, sumo sacerdote que pecou. Um Cohen Gadol é normalmente um grande sábio da Torá. Ele frequentemente era uma pessoa tão grande que podia decidir uma alahá, uma questão sobre a lei judaica. O que acontecia se um Cohen Gadol cometesse um engano? Se ele decide que certo ato é permitido quando na realidade é proibido, e então ele comete uma averá. Esta lei se aplica somente se ele cometeu um pecado pelo qual deveria trazer um sacrifício de Hatat, caso tivesse certeza de ter cometido a transgressão. Porque, de acordo com sua decisão, o ato foi permitido e mais tarde ele descobre que errou e que cometeu uma verá. Então, ele deve trazer um sacrifício de Hatat, chamado de o Corban do Cohen Gadol, que foi ungido, com o Shemen Hamishha. Ele deve trazer um touro à entrada do Beit HaMikdash, colocar suas mãos sobre a cabeça do animal e recitar o vidui. Dessa forma as pessoas verão que até mesmo o mais sagrado dos judeus, o Cohen Gadol, admite seu erro, pois depois disso nem o judeu mais se envergonhará de recitar o vidui por seus pecados. 2. O Corban Hatat de um Sanhedrin que pecou. O Grande Sanhedrin é o tribunal de justiça mais elevado do povo judeu. Ele é composto de 71 juízes. Este Sanhedrin se reúne em uma das câmaras do Beit HaMikdash e trata dos casos que são muito complicados para algum outro Beit Din ou Sanhedrin pequeno resolver. O que acontece se o Grande Sanhedrin toma uma decisão errada e faz com que a maioria das pessoas siga essa determinação? Isto somente no caso daqueles pecados que, se forem cometidos de propósito por um judeu, ele seria punido por Hashem com karit, morte prematura, e que, se forem cometidos por engano, ele deveria trazer um sacrifício de hatat. Quando mais tarde o Sanhedrin entende que errou, cada tribo do povo judeu oferece um touro como sacrifício de hatat. Este corban é chamado de o touro oferecido por um pecado que o público desconhecia. 3 dos juízes do Sanhedrin colocam suas mãos sobre as cabeças dos animais e recitam o vidui. A Torá ordena que tal corban seja trazido a fim de encorajar o Sanhedrin a ser ainda mais cuidadoso antes de tomar uma decisão alárrica. Terceiro, o corban hatat de um rei que pecou. Um rei judeu deve trazer uma cabra como sacrifício de hatat se ele comete por engano determinados pecados. O corban do rei era oferecido somente por um daqueles pecados que Hashem pune com carete, morte prematura, se eles fossem cometidos intencionalmente e pelos quais a pessoa deveria trazer um hatat se os tivesse cometido sem querer. O próprio rei tinha que levar seu animal até a Azará, colocar suas mãos sobre a cabeça dele e recitar o vidui. Quão encorajado o povo ficava a reconhecer seus erros ao ver que até mesmo o rei admitia seu pecado. Um dicionário de Korbanot para leitores inteligentes. Você conhece as expressões a seguir? Se não, então as decore-as para se tornar um especialista em Korbanot. Korban Yahid, corban oferecido por apenas uma pessoa ou algumas pessoas juntas, mas não pelo povo judeu inteiro. A maioria dos sacrifícios mencionados em Parashat Vaikra são Korbanot Yahid. Korban Tzibur, corban oferecido em nome de todo o povo judeu. Exemplos de Korbanot Tzibur são os sacrifícios Tamid diários e os sacrifícios de Musaf. Mun, um defeito físico. Se um animal tivesse certos defeitos em seu corpo, ele não podia ser oferecido como corban. Existem mais de 50 mumim que tornam o animal inadequado como corban. Corban rová, um sacrifício obrigatório. Este é um corban que um judeu tem a obrigação de trazer. Por exemplo, um hatat é obrigatório para determinados pecados.
Corban Nedavá, um sacrifício voluntário. Este corban um judeu traz para Hashem por vontade própria, por exemplo, uma olá. Semihá, a colocação das mãos. Depois de trazer seu animal para Azará, o dono tinha que colocar ambas as mãos sobre a cabeça do animal e recitar o vidui. Zerikat Adam, borrifar o sangue. Um cohen jogava o sangue do corban junto ao Mishbeach, com exceção do corban Minhá, onde a colocação do comet sobre o Mishbeach substituía o ato de borrifar o sangue. Shtei matanot she'en arba, duas colocações, que são, na realidade, 4. A Torá ordena que os Koanim coloquem o sangue em torno do Mishbeach. Eles fazem isto ao borrifar o sangue em 2 cantos diagonalmente opostos do Mishbeach. Desta forma, o sangue aos 2 lados de cada canto, assim, alcança todos os 4 lados do Mishbeach. Emurema, estas são as partes do corban queimadas no Mishbeach. Hut Asikra, a linha divisória. Ao redor do centro do Mishbeach, no Beit HaMikdash, era pintada uma linha vermelha. Ela mostrava ao Koanim qual era a metade de cima e metade de baixo do Mishbeach, pois eles tinham que jogar o sangue de alguns korbanot contra a metade de cima e de outros contra a metade de baixo. Karnot HaMishbeach. Cada um dos 4 cantos do Mishbeach tinha um chifre em seu topo, um bloco quadrado com uma largura na parte, com um bloco quadrado com uma abertura na parte. De cima, os Koanim colocavam o sangue de alguns sacrifícios nos chifres do Mishbeach. Kodshei Kodashim, os tipos mais sagrados de sacrifícios. Kodashim Kalim, sacrifícios menos sagrados. Shogeg, involuntário, um pecado cometido por engano. Mezid, voluntário, um pecado cometido de propósito. Um resumo das leis que aprendemos nesta paraxá. Tipo de corban. Olá, animais ou ingredientes usados para este corban: touro, carneiro, bode, pomba ou rola. Quem tinha permissão de comê-lo? Ninguém. Ele era completamente queimado. Ela era uma oferenda de vontade própria, nedavá, ou obrigatória, rová, de vontade própria. Ela era Kodshei Kodashim, das mais sagradas, ou Kodshei Kalim, das menos sagradas. Kodshei Kodashim. Averot, pecados, que eram expiados pelo Corban Olá. Pensamentos errados, deixar de cumprir uma mitzvah por engano ou cometer uma verá que pode ser corrigida com uma mitzvah. Corban Minhá era composto de farinha, água, exceto para Minhá Solet, azeite e especiaria de levoná. Algumas partes eram queimadas e outras eram comidas pelos Koanim. Ela era trazida por vontade própria e era Kodshei Kodashim. A expiação de Minhá era semelhante à da Olá, acima. Oferenda Shelamim, boi ou vaca, carneiro ou ovelha, bode ou cabra e pão. Algumas partes eram queimadas, outras eram comidas pelos Koanim e outras eram comidas pelo dono da oferenda. Era trazida de vontade própria e era Kodashim Kalim. As averotes nenhum. Este corban expressa felicidade. Hatat era cabra ou cordeiro. Algumas partes eram queimadas e outras eram comidas pelos Koanim. Ela era obrigatória e era Kodshei Kodashim. Os pecados que expiava certos tipos cometidos por engano. Corban Asham era um carneiro. Algumas partes eram queimadas, outras comidas pelos Koanim. Era obrigatória e era Kodshei Kodashim. Ela espiava por Asham Gazelot, por roubar dinheiro de outro judeu, Asham Meilot, por usar algo que pertencia ao Beit HaMikdash, Asham Talui, por ter possivelmente cometido um tipo de haverá que precisaria de um sacrifício de Hatat para ser perdoado. O Midrash nos conta milagres relacionados aos Korbanot.
Nossos sábios nos contam que haviam 10 extraordinários milagres que costumavam ocorrer no Beit HaMikdash. Eis aqui 2 deles. Não era sempre que a carne dos korbanot era queimada e comida logo depois. Às vezes haviam tantos sacrifícios de olá pronto para serem queimados no Mishbeach que algumas partes dos korbanot esperavam por dias em cima do Mishbeach até serem queimados. O Mishbeach ficava na Azará, um pátio aberto sem telhado. Normalmente a carne crua que é deixada em um lugar aberto, principalmente em dias quentes, começa a apodrecer. Mas isso nunca acontecia com os korbanot. Os pedaços de carne sobre o mishbeach sempre permaneciam frescos. O mesmo ocorria com o korbanot do tipo shelamim, que o dono tinha permissão de comer até 2 dias depois do abate. Não havia geladeiras na época do Beit HaMikdash. Ainda assim, uma família que desejava comer a carne de seu shelamim somente no 2º dia depois do abate do korban, não precisava ficar com medo de que sua carne estragaria. Ela sempre permanecia fresca até ser consumida. Outro milagre era a ausência de moscas na parte da Azará, onde os korbanot eram lavados depois do abate. O pátio era descoberto e normalmente sangue e carne em lugares abertos atraem milhares de moscas. Mas a kedushá, santidade de um korban, era tão grande que nem sequer uma mosca tocava na carne depois que ela era abatida. Uma história. O que significa o aroma agradável que sobe até Hashem quando nós oferecemos um korban? Rabi Elazar, juntamente com outros sábios da Torá, estava viajando para a cidade de Lud. Eles avistaram um judeu carregando 3 hadassim, ramos de murta. O que você está fazendo com estes hadassim? Eles perguntaram ao homem. Eu os uso depois que acaba o Shabat, respondeu ao judeu. No Shabat, cada judeu recebe de Hashem uma alma extra, uma medida extra de santidade por causa da santidade do Shabat. Infelizmente, não é todo judeu que sente a alma extra. Somente se um judeu cumpre todas as leis do Shabat e se prepara para sentir a Kedushá do dia, é que Hashem lhe concede Kedushá extra. Depois que termina o Shabat, a alma extra deixa a pessoa e ela fica triste. Portanto, para alegrar meu coração, eu cheiro estes hadassim depois do término do Shabat. Essa é a razão por que nós cheiramos bessamem, especiarias adocicadas depois do Shabat. Mas por que 3 hadassim? Perguntaram os sábios. Para eu me lembrar de Avraham, Yitzhak e Yaakov, respondeu o judeu. Quando Rabi Elazar ouviu isso, ele explicou: assim como o cheiro dos hadassim alegra o coração das pessoas, também o aroma delicioso dos korbanot deixa Hashem feliz e ele abençoa o mundo. A Torá nos conta que Hashem fica satisfeito com o cheiro agradável dos korbanot. Mas, é claro, Hashem não precisa da alegria proporcionada por nossos korbanot de aroma agradável. Então, o que Hashem aprecia? Que ele pode nos abençoar quando realizamos a Avodá. Abençoar a nós, o povo judeu, dá a Hashem o maior dos prazeres. O Midrash nos conta: quais bênçãos descem ao mundo por causa dos korbanot? Cada espécie de planta ou animal oferecido no Mishbeach traz uma bênção para as plantas e animais daquela espécie. Por causa das oferendas de Minhá e das outras oferendas de trigo levadas ao Mishbeach, os fazendeiros judeus costumavam plantar somente um pouco de trigo e ainda assim colhiam uma safra extremamente grande. Mas depois que o Beit HaMikdash foi destruído e as oferendas de trigo deixaram de ser oferecidas no Mishbeach, em um ano em que Hashem estivesse zangado com o povo judeu, um fazendeiro colheria bem menos do que havia plantado. As azeitonas e uvas eram gigantes, porque azeite e vinho eram usados no Beit HaMikdash. Enquanto existia o Beit HaMikdash, o número de animais nas fazendas costumava aumentar por causa dos sacrifícios de animais que eram oferecidos diariamente no Mishbeach. Quando os korbanot cessaram, a quantidade de animais parou de crescer. Quando Mashiach chegar e Hashem nos der o terceiro Beit HaMikdash, todas essas bênçãos retornarão para nós. Fim da Parashá Vaikra. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho
e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!